Boa tarde. Eu tenho muita satisfação em começar mais um Clínica na Pandemia. Não sei se todos sabem, mas esse evento começou durante a pandemia e nós temos entrevistado, conversado com vários colegas da área de humanas, refletindo sobre vários aspectos que nos envolvem durante esse processo de pandemia. E, claro, estendendo para outros temas correlatos, né? Hoje nós temos a satisfação de receber Roberto Rosa Fernandes, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas primeiro eu quero agradecer a presença de todos e sempre faço, no começo do evento, uma provocação, né? Uma pequena exposição, e como o nosso tema hoje é a psicologia do self de Kohut e todas as suas relações com a psicologia junguiana, eu trouxe aqui um pequeno texto do Kohut que é muito atual, né, para o que estamos vivendo também na política brasileira, e é um parágrafo sobre fúria narcísica. Eu peço licença para vocês para ler. Mas o sadismo aumentado, a adoção de uma política de ataque preventivo, a necessidade de vingança e o desejo de tornar ativa uma experiência passiva não dão uma ideia completa de alguns dos aspectos mais característicos da fúria narcísica. Em suas formas típicas, há uma total desconsideração pelas restrições racionais e um desejo ilimitado de reparar a ferida e alcançar vingança. A irracionalidade da atitude vingativa torna-se ainda mais assustadora diante do fato de que, nas personalidades narcísicas, tanto quanto nos paranoicos, a capacidade de raciocinar está, na maioria das vezes, não somente intacta, mas até mesmo aumentada, enquanto sob o domínio e a serviço de uma emoção avassaladora. Esse perigoso aspecto da psicopatologia individual é equivalente a um fenômeno social igualmente maligno. A subordinação da classe racional dos técnicos a um líder paranoico e a eficiência, e mesmo o brilhantismo de sua cooperação amoral ao realizar os desígnios desse líder. Então, como o nosso tema hoje é narcisismo, eu saliento que quando o narcisismo patológico se acopla a um projeto de poder, nós temos um momento aí de reflexão a fazer, porque a ameaça é muito grande, né? Quando é frustrada a imagem idealizada do eu, nós temos a chance da emergência da fúria narcísica. E, se não há um sacrifício do desejo de domínio, nós temos aí o fanatismo. Então, hoje eu tenho um prazer muito grande de trazer o Roberto Rosa Fernandes para esse evento, com o tema Clínica do Narcisismo, uma psicologia analítica integrativa. O Roberto é psicólogo clínico e analista junguiano,
É mestre e doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e pós-doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. É membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da International Association for Analytical Psychology. É professor da pós-graduação do Instituto Freedom e ministra cursos e palestras na perspectiva da psicologia analítica integrativa, abordagem que é apresentada em seus livros Abismos Narcísicos, da editora Apres, e Narcisismo e Espiritualidade, editora Escuta. É também autor de A Psicologia Profunda no Novo Testamento. Então, é com muito prazer, Roberto, que eu te recebo nessa nossa sala e a palavra é toda sua. Para esse entendimento maior da questão do narcisismo. É muito importante a gente pensar no narcisismo como uma pedra filosofal mesmo da estruturação da psique, né? Quer dizer, tudo passa pela porta do narcisismo, né? Quer dizer, se o meu paciente começa a falar bem do candidato à presidência que eu não gosto, na mesma hora eu sinto a fúria surgindo em mim, né? Quer dizer, a fúria narcísica dentro do setting, né? Assim, eu falo, meu Deus, olha o que ele está falando, né? Como é que sai isso desse menino, né? E daí eu tenho que me controlar para não mostrar essa minha fúria, né? E claro que de alguma forma vai escapar um olhar, um jeito de revolta, né? Indignação, né? Então, o narcisismo das diferenças, né? Ou das pequenas diferenças, é muito interessante isso, né? E às vezes, eu estou vivendo uma experiência interessante na clínica, que muitos analisandos, vamos dizer assim, que votam no candidato que eu não gosto nem um pouco, eu até odeio, de fato, não são más pessoas. Porque daí eu começo a entender que o candidato deles não tem as mesmas representações que tem para mim, né? Quer dizer, ninguém vota querendo o mal, né? A pessoa vota pensando que está votando bem, que está votando certo, né? Então é curiosa essa experiência narcísica, né? Você vota numa pessoa que eu odeio, mas eu não te odeio, né? Eu consigo entender que para você ele não é o mesmo que é para mim, né? Então isso não é só na esfera política, né? Isso é uma complicação muito difícil para o ser humano, né? Porque essa diferença das opiniões, das representações, né? Elas se manifestam de todo lado e sempre provocam reações narcísicas, né? Quer dizer, é interessante a gente pensar na questão do narcisismo, quando a gente estava falando, né, que a Célia falou né, Célia, que você falou do Freud, assim, falando de um jeito muito rápido, é como se a psicanálise falasse assim: olha, se você amadurecer direitinho, né, se você conseguir um amadurecimento direitinho, de um jeito satisfatório, a tua libido, a tua energia vai deixar de ficar aí voltada para você
que seria o narcisista, né? O retorno da libido para o sujeito, né? Já que não deu certo com o objeto. Mas daí ele vai dizer assim, não é bem assim, na minha opinião. Ele Corrute, né? A linha do narcisismo vai continuar com o sujeito, mesmo ele investindo a sua libido em objetos. O narcisismo vai continuar, ele não vai sumir porque ele está investindo energia libidinal no objeto. Então, essa, basicamente, é a linha de estudos do Corrute. O narcisismo continua, ele é, vamos chamar assim, um subproduto, não é assim que ele fala, mas é um jeito fácil de entender, é um subproduto do instinto de autopreservação, né? Assim, ele vem do instinto de autopreservação, quer dizer, eu me defendo narcisicamente, né? E isso vai com o indivíduo até a morte, né? Esse narcisismo vai, então, fazer parte da vida psíquica e o ambiente vai propiciar um bom narcisismo ou um mau narcisismo. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho disso aqui. Tá? Mas, em outras palavras, pensando assim, amadurecimento, se a gente perguntar, tal pessoa amadureceu, né? Nossa, você viu, tal pessoa amadureceu. Então, ela amadureceu por quê? Olha, ela amadureceu porque ela amadureceu narcisicamente, né? O Winnicott tem uma outra visão de amadurecimento que é interessante também. É assim, olha, a pessoa amadurece quando ela fica menos dependente do objeto. Uma definição de amadurecimento. Eu acho é muito simples, mas muito legal, né? Quanto mais independente, mais maduro. Quanto mais, né? Quanto mais dependente, mais imaturo. Mais independente, mais maduro, né? Então, o processo do amadurecimento para o Winnicott vem num processo de independência. Então, a gente pode pensar que o processo do amadurecimento é um processo de busca de maior independência, né? De uma dependência absoluta para uma dependência relativa, ou para uma independência relativa. Nunca total. Eu acho interessante, acho humilde isso. Assim, ninguém consegue e ninguém está preparado para ser totalmente independente. Aí, a gente faz um link com o Corrute. Nós precisamos de self-objeto até o final da vida. Porque nós não conseguimos uma independência absoluta emocional. Então, é legal isso, né? Sim. Então, a dependência relativa só vai acontecer sempre com o indivíduo em ligação com o self-objeto. E daí a gente vai começar, então, a falar sobre isso. Eu achei muito importante essa junção, né, aí dos três mosquiteiros, né, do Winnicott, do Jung e do Corrute, porque a sensação que eu tenho da psicologia analítica é sempre uma psicologia que vai para frente, que vai para a individuação, né? Nessa jornada do herói, né? Uma psicologia que pede uma elaboração simbólica, né? O símbolo é o condutor da transformação, né? A função transcendente. E nós encontramos no consultório pessoas que simbolizam muito pouco, que são muito dependentes do self-objeto, né? Que são muito literais,
e que estão muito longe da individuação. E nem tem em si a meta de se separar da mãe ou a meta de se separar do pai. Assim, para mim é normal ser fusionado com alguém, completamente fusionado, né? Então eu fui percebendo que a importância de integrar na psicologia analítica pensadores que se atinham mais ao começo da vida, né? Uma psicodinâmica mais regredida, mais arcaica, pessoas que realmente não vão para a individuação. A individuação não é um processo para todo mundo, né? Ou, quem sabe, até para poucos. O caldeirão transformador da análise. Nesse caldeirão estarão complexos negativos, defesas, inibições, potencialidades, talentos, capacidades, narcisismo negativo e criativo, etc., tanto do analista como do analisando. A meta será o desenvolvimento da consciência de alteridade. Mas o arquétipo da alteridade estará atuando desde o início da vida. Então, eu penso aí um pouco até diferente do Byton, vamos dizer assim, porque eu não entendo o dinamismo da alteridade surgir com o arquétipo da ânima e do ânimos. Para mim, a ânima e o ânimo são os arquétipos que levam à idealização, à paixão, né? A um estado de fusão com o objeto amado, erotizado, né? Eu entendo o arquétipo da alteridade como o arquétipo da vida, o arquétipo que propicia a vida. Quer dizer, e a diferenciação do outro, quer dizer, sem a mãe, sem a relação da alteridade e a formação de uma consciência da mãe, que é o embrião da consciência do outro, né, da alteridade, não existe vida, não existe formação do eu. Então, eu tenho essa questão, eventualmente a gente pode discutir. É interessante esse livro do Mário Jacobi, quando ele fala da ressonância empática, né, do analista para com o analisando. É interessante também a gente pensar que, por algumas linhas, a empatia não é uma boa terapêutica, né? Assim, eu não tenho que estar tão envolvido, tão empático com o outro, né? Então, no capítulo que versa sobre o tratamento psicoterapêutico desse livro, Jacobi ressalta 3 aspectos que são funções self-objetais, ou funções parentais, se a gente quisesse pensar. A primeira é que a ressonância empática é uma das mais importantes necessidades básicas do self. Precisamos ter nossas experiências conscientes e inconscientes compreendidas. É a falta de empatia na infância que causa o distúrbio narcísico. O espelhamento da criança pela mãe é constituinte da base para os sentimentos de identidade e autoestima no adulto. A experiência decisiva do processo de cura é a frustração ótima. E ela só ocorrerá porque o analista não é capaz de ser 100% empático, porque não está em fusão com o analisando. A frustração será ótima se a interpretação que dela decorrer apresentar o significado dessa experiência e levar o analisando ao uso de recursos próprios, recursos que antes estavam no âmbito do objeto ou do analista. Então, dessa maneira, a gente tem que pensar que os distúrbios da alteridade são bem-vindos, né? Eles são necessários para o desenvolvimento da consciência, né? E que isso vai surgir
quando o self-objeto não estiver à disposição do narcisismo da criança, ou das necessidades da criança, né? E o processo de cura ou do amadurecimento, aí é uma questão importante, né? Assim, quando existe aquilo que o Winnicott vai chamar também da frustração ótima, né? Dá para você frustrar o seu filho sem traumatizá-lo, né? Dá para dizer não de um jeito razoável, com afeto, né? Então, assim, essa formação da vida emocional, né, da criança é a própria é o resultado de uma vida criativa e empática com seus self-objetos, né? Quando existe a tal da frustração, quer dizer, de uma relação dual, onde a minha mãe está para mim e eu para minha mãe, a gente vive, então, uma bolha narcísica maravilhosa, né? Diga-se de passagem, né? Quando aparece o outro, que pode ser a escola, pode ser o telefonema que a minha mãe recebe, o meu irmão, meu pai, né? Qualquer um que for aparecer lá e que a minha mãe desviar o olhar de mim, vai me mostrar que existe uma realidade, né? Vai me mostrar aos poucos que existe uma realidade que não está lá o tempo todo para me satisfazer no tempo das minhas necessidades. Então, esse surgimento do terceiro, né, é uma grande questão. E a gente observa na clínica, né? Assim, e dá para ver quem acolhe bem o terceiro, quem acolhe bem a realidade e quem não acolhe, né? Quem tem dificuldade de aceitar o outro na vida do seu self-objeto, né? Então, isso como um marcador, vamos dizer assim, do processo de amadurecimento. Na visão de Kohut, então, como o Roberto já explicou, o narcisismo pode desenvolver-se por toda a vida. Ele diz o seguinte em Self-Narcisismo: se me perguntassem o que considero o aspecto mais importante a ser enfatizado acerca do narcisismo, eu responderia: sua linha independente de desenvolvimento, do primitivo ao mais maduro, mais adaptativo e culturalmente mais valioso. Então, acho que essa é uma grande questão kohutiana, né? Que a gente estava falando do amadurecimento. Eu vou para o Winnicott, eu amadureço quando eu já estou mais independente do outro, e para o Kohut eu amadureço quando eu saio de um narcisismo mais primitivo, mais onipotente, mais grandioso, para um narcisismo que vai ser banhado, vamos dizer assim, por ideais criativos da cultura, né? Ou transformado por esses ideais. Quando o meu narcisismo bruto, primitivo, onipotente, grandioso, no meu processo de amadurecimento, vai passando por uma transformação lenta, né? Por intermédio de self-objetos e por aí, e por frustrações que o indivíduo consegue elaborar, essa transformação do narcisismo é o que o Kohut vai dizer que para ele é o mais importante. Então vamos reler essa frase, essa tópica? Vamos reler, porque eu acho tão legal. Se me perguntassem o que considero o aspecto mais importante a ser enfatizado acerca do narcisismo, eu responderia: sua linha independente de desenvolvimento, do primitivo ao mais maduro, mais adaptativo e culturalmente mais valioso. Então, quando ele fala sua linha independente, ele está dizendo independente das relações objetais. Ele está conversando com a psicanálise aqui,
Quer dizer, ele está enfatizando a ideia dele. O narcisismo continua mesmo que a minha libido se volte para o outro. Eu consiga ter um relacionamento com o outro e eu consiga uma interação com o outro. Quer dizer, então, ele enfatiza que o narcisismo é uma linha independente do ser, né? E que essa linha, né, do narcisismo é independente, então, das relações objetais e que ela precisa passar por um amadurecimento, por uma transformação, né? Quer dizer, o indivíduo precisa ser um ser adequado. É coisa que a gente não observa na política, por exemplo, que a gente está falando, né? Que são caricaturas de homem, né? Aquilo não é homem, é uma caricatura de um eu grandioso, onipotente, sem reconhecimento do outro. E na pandemia a gente via a falta de empatia, né? A falta de humanidade, a dificuldade de empatia pelo outro, a negação da morte, a negação do sofrimento, né? Uma coisa seríssima, né? E como essa psicologia ainda está muito longe da massa do coletivo, né? Porque as pessoas recebem uma pessoa dessa sem nenhuma avaliação crítica. Reclamam um pouco, mas depois mantém a idealização. A idealização completamente regredida, né? Então, é tão séria essas estruturas do self grandioso que pode acontecer o que for. A minha idealização não me faz ver o outro. Quer dizer, eu não consigo interagir, me deprimir, me frustrar, ficar com raiva. Não, pode acontecer o que for. Aquele que ficou no lugar do meu self-objeto vai permanecer idealizado. Faça ele o que ele fizer. Porque o outro é que é o ruim, ele é o bom. Então, o bom fica nele, e existe uma cisão de bem e mal, né? Assim, o meu é bom independente de qualquer coisa. E o mal é o mal. Quer dizer, não tem bom e mal no meu objeto e bom e mal no outro, né? Um é bom, o outro é mal, né? É por isso que o Lao Tse, tem uma frase que eu gosto muito do Lao Tse, quando ele falava: o único grande equívoco é dizer que no bem só tem bem e no mal só tem mal. A transformação do narcisismo de defensivo em criativo passa pela restauração do self narcísico. Mas o que é o self narcísico? A gente agora vai tentar fazer uma definição do que seria o self narcísico. Se a gente conseguir isso, eu acho que a missão será cumprida, porque ela é uma questão bem interessante para a psicologia. Então, o que a gente pode dizer, no primeiro momento, assim, um gráfico, né? Vamos pensar aqui no self na perspectiva junguiana. Está dando para todo mundo ver, né? Então, é uma coisa impressionante. Assim, eu acho impressionante os estudos do Jung, né? E como foi que ele viu, né, assim, pelo olhar da ciência, né, da observação empírica, né, esses arquétipos funcionando por intermédio dos sonhos, né? Como é que ele observou a ânima, o ânimos, o pueri, o cênix, né, tudo isso que a gente conhece, né? A grande mãe, o arquétipo do pai, todas essas estruturas arquetípicas a priori, né? Então, se a gente for pensar que esses arquétipos influenciam no desenvolvimento da personalidade, do eu, da consciência, né? E é um estudo belíssimo que a cultura ainda nem chegou perto, no meu entendimento, nem, assim, ainda tenho uma visão bem superficial disso. Mas não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando.
A gente não está falando desse selfão, vamos dizer assim, a gente está falando do selfão junguiano. A gente está falando de algo que é menor ainda do que o ego, mas seria o olho do ego, vamos dizer assim. Seria a capacidade, é uma capacidade específica do eu de olhar para dentro, de se reconhecer, as suas autorrepresentações e o mundo exterior. Então, vamos supor, quando eu estou dormindo e acordo, falo, nossa, né? Eu voltei, né? A gente sai de uma coisa maior e vai para uma coisa menor, sistemas de caixa, como diria o Jung, a gente acorda e fala, eu voltei, né? Nossa, que de hoje, né? Esse eu voltei, eu estou aqui, depois que eu acordei, é uma sensação do self narcísico, para a gente entender, para a gente começar a entender o que seria o self narcísico. Então, uma vez eu convivi com uma família que tinha um esquizofrênico na família. Quando ele acordava de manhã, ele não abria as janelas do quarto, e nem acendia a luz. Ele sentava na cama e ficava sentado na cama com o quarto escuro e sem abrir a janela. Por quê? Ele não tinha acordado totalmente. Né? Quer dizer, então, o self narcísico dele era muito precário. Né? Então, como é o self narcísico de um esquizofrênico grave, por exemplo? Né? Qual é a visão que ele tem dele? Né? Quanto que os arquétipos, a gente volta para o Jung, interferem, né, nas fantasias dele, o quanto que ele se situa no tempo e no espaço. Né? Então, o self narcísico é aquela sensação de pertencer a mim mesmo, de pertencer ao corpo. Tem umas definições boas aqui de self narcísico, então. Né? Para Kohut, o self é um senso de ter iniciativas e percepções próprias, independentes do outro. É também uma experiência de que nosso corpo e nossa mente são uma unidade no espaço e um contínuo no tempo. É uma estrutura que contém representações de mim mesmo, do meu eu, autorrepresentações. Eu acho muito boa essa definição, ou essas definições. Então, o Kohut vai dizer o quê? A análise só pode chegar aí. Onde mais a análise pode chegar que não no self narcísico, né? Com quem mais a análise vai conversar? Né? Ela vai conversar com a estrutura que tem representações de mim mesmo, do meu eu. Quais são as representações que eu tenho de mim? Boas, ruins, algumas não tão boas, né? E também, pelo meu self narcísico, eu tenho experiência de que o corpo e a mente são uma unidade no espaço e no tempo. Então, o corpo e a mente estão interligadas numa unidade e também estão interligadas no tempo e no espaço contínuo. Que dia é hoje? Né? Quer dizer assim, eu estou situado, né, na vida, eu estou situado no meu corpo, como é que eu percebo a minha corporalidade, minhas emoções, né? E também de perceber que eu penso por mim mesmo, que eu sinto por mim mesmo, né, de forma independente do outro. Então, essa seria uma característica do ego. Né? Seria o aspecto do ego, que é um aspecto que também eu entendo como um aspecto que vai ser tratado na análise. Acho bem legal essa foto desse bebê,
né, observando o seu self corporal, né, o início do self narcísico, né, começando a se perceber, né, a autopercepção do bebê, sentindo o próprio corpinho, esse início de se perceber outro que não a mãe, né? Por isso que eu entendo que daí começa a alteridade. É quando eu me percebo como um centro próprio de iniciativas e percepções, o outro já é o outro, já é o início do outro, né? Como o self narcísico se forma? Forma-se como efeito das ilusões narcísicas do bebê. Ilusões de que ele é perfeito e de que seus pais, a quem ele está fusionado, também o são. Essas ilusões o protegem do desamparo de se perceber dependente, vulnerável. Antes que o self surja, esses sensos de perfeição, de que o bebê é perfeito, de que os pais também são, criam duas estruturas iniciais. Iniciais. O eu grandioso, que diz eu sou perfeito, e a imago parental idealizada, que diz meus pais são perfeitos. Os pais são chamados self-objetos, isto é, eles estão fora de mim, mas também são self, também são eu. Eles, no início, realizam funções que ainda são impossíveis ao bebê, como controle de tensões e de autoestima. São duas as funções principais dos self-objetos. Eles espelham as ambições infantis do bebê, ou seja, a sua necessidade de exibicionismo, de admiração, de confirmação da sua grandiosidade, né? O eu grandioso. E eles permitem a idealização deles próprios pelo filho, sentindo prazer com isso. Pela ação de self-objetos, então, o eu grandioso evolui para ambições. E a imago parental idealizada evolui para ideais condutores da libido. Esses serão os dois polos do self nuclear. O self geminal, o primeirão. Entre esses polos, há muita tensão psíquica. É essa tensão que leva ao desenvolvimento do self, das capacidades e dos talentos das pessoas. A gente vai ter que falar disso meio superficialmente. Eu acho que a gente precisaria de vários encontros para a gente ter uma compreensão profunda disso, né? Mas, assim, basicamente, o que a gente pode dizer, para a gente ir para uma questão que vai acompanhar todo o pensamento corrutiano, é que a criança que é onipotente, né, narcisicamente onipotente, ela precisa de espelhamento para as suas ambições e ela precisa idealizar. Então, é aquilo que a gente vem falando, né? São duas as questões que a gente pode chamar de arquetípicas, que constituem o eu. Uma necessidade, uma ambição, né, de ser visto, de ser espelhado, mas por alguém que eu idealizo que também é poderoso. Então, eu preciso formar esse eu poderoso mediante o olhar de alguém que eu também considero poderoso. Então, é completamente narcísica a formação do eu. Saudável. O eu que vai estar apto a enfrentar o mundo, né? Essa também é uma questão que a gente não deve ficar muito tempo, porque a gente precisaria de muito tempo para falar disso, mas, assim, o eu narcísico, o self narcísico, ele se forma por uma estrutura bipolar, né? Então, o self narcísico ele é bipolar, quer dizer, ele tem duas funções.
Uma função seria do eu grandioso, né? E a outra função da imago parental idealizada. A gente pode pensar que essa outra polaridade da imago de ideal idealizada vai vir o surgimento do superego e do ideal do ego, né? Quer dizer assim, na formação do eu, então, vai existir uma tensão eterna entre um desejo de eu grandioso e uma outra polaridade que vai tensionar esse eu grandioso e tentar transformar esse eu grandioso num eu normal, vamos dizer assim, num eu adequado socialmente. Que só vai acontecer se eu tiver pessoas por perto que eu possa idealizar, mas que também me espelhem. Me frustrem e que também me espelhem simultaneamente, né? Então, é um arco de tensão no eu. O eu é um arco de tensão, né? Permanente. E esse arco de tensão continua na gente. Eu sempre falo que a gente não consegue nem tomar uma Coca-Cola em paz, né? Porque você fala, hoje eu não vou pedir Coca-Cola, hoje eu vou pedir água, que é água que faz bem, né? Você chega lá, água ou Coca-Cola, água ou Coca-Cola, água ou Coca-Cola. Não, água vai vencer, né? E aí, o que o senhor quer? Dê uma Coca Zero, então, com gelo e limão, né? Que a gente não pode, a gente não consegue nem na hora de tomar Coca, tomar sossegado, né? Porque existe um ideal de mim que o bacana é tomar água, né? E existe um outro ideal que fala que bebe o que você quiser, velho. Toma o que você quiser, né? Então, essas duas vozes, né, estão o tempo todo em diálogo, em briga. E isso, para o Kohut, começa lá atrás. Claro que se no ambiente esse ideal for solto, a pessoa vai continuar tarzanzinho, onipotente, sem valores, só fazendo o que quer. É quase o caminho do psicopata, né? No desenvolvimento saudável, a criança desidealiza os pais paulatinamente, pois, do ponto de vista dela, eles falham. Eles mostram-se imperfeitos. À medida que isso acontece, ela desenvolve em si o princípio de realidade e funções que eram exercidas pelo self-objeto tornam-se estruturas em seu psiquismo. Ela vai se tornando menos dependente e menos fusionada aos pais. Se tudo corre bem, o self resulta coeso. Quando, porém, falhas parentais traumáticas ocorrem, o self pode ter seu desenvolvimento estagnado e não alcançar a coesão. A pessoa poderá vir a ter dificuldades na vida que refletem ambições onipotentes arcaicas e falta o excesso de idealização. Fundamentalmente, seu senso de si, sua autoestima, estará mais distante da realidade do que para aquele que conquistou um self coeso. O sujeito poderá estar sujeito a muita flutuação narcísica, inseguro de seu valor. Então, basicamente, a gente chega na questão do self-objeto propriamente dita, né? Para a formação de um self narcísico coeso, é necessário que pelo menos um dos self-objetos da criança dê espelhamento e capacidade de idealização. Se um dos dois falta, pelo menos um precisa aparecer, né? E se o pai e a mãe, pelo menos uma avó, um avô, alguém precisa estar lá para espelhar e para ser idealizado, né? Se esses self-objetos não empáticos forem perversos também, ou pouco empáticos, o estrago é muito grande, né? Assim, e a dificuldade de se formar estruturas egóicas positivas, né?
vai ser o problema. Então, o sujeito poderá estar em constante flutuação narcísica em relação ao seu próprio valor. Né? Sou legal, não sou legal. Né? São essas as questões que ele sente no self narcísico dele. Né? Essas sensações narcísicas do sujeito aparecem no seu eu profundo, né? Vamos dizer, no seu self, e são questões de ordem narcísica. E assim chegamos também à origem dos complexos parentais, que são narcísicos. Os complexos parentais negativos são fruto da vivência narcísica com self-objetos que foram insuficientes em suas funções empáticas de espelhamento e de serem objetos de idealização. Pais imaturos, pouco empáticos, sádicos, narcisistas, adictos, não espontâneos, estruturados no falso self ou persona defensiva, favorecem o surgimento de feridas narcísicas que estão no núcleo dos complexos narcísicos negativos. Na relação deficitária e, portanto, traumática com self-objetos, o sujeito não internaliza adequadamente estruturas psíquicas responsáveis por funções importantes de defesa e organização egóica, tais como parexcitação e controle de autoestima. Nesse caso, a pessoa segue pela vida se defendendo predominantemente de maneira arcaica, em negação, idealização, cisão, característicos dos estados de onipotência. Eu gosto muito dessa para-excitação, dessa estrutura do eu que se forma um self-objeto adequado, né, para o eu poder sustentar e conter emoções fortes. Né? Então, eu me lembro de uma moça que fazia análise comigo, uma moça de quase 50 anos, e ela recebeu uma carta de uma amiga que ela ficou com medo da carta. Quer dizer, a carta veio no e-mail, né? Ela pôs a cadeira do meu lado e falou: olha, eu trouxe a carta para ler do seu lado. Eu não consegui ler essa carta sozinha. Eu quero ler do seu lado e quero ver o que você acha da carta. Quer dizer, ela não tinha condições egóicas de ler a carta da amiga, elaborar a carta, passar por uma ansiedade natural, simbolizar a carta, entender o que a amiga estava sentindo, ver se ela concordava ou não. Quer dizer, ela não tinha essas capacidades egóicas, né? Essa estrutura de parexcitação e de avaliação suficientemente boas. Né? Ela precisou marcar uma hora, fazer uma fusão comigo na sessão e ler a carta do meu lado, e eu tive que acalmá-la, tive que dizer que a amiga não estava brigando para sempre, e daí ela foi se acalmando. Né? Então, quando eu não tenho uma para-excitação, um para-choque interior, eu preciso que alguém faça esse para-choque para mim. Né? A criança não tem. Então, ela precisa de uma para-excitação externa. Né? Mas se os pais têm uma conduta criativa, positiva, de frustração e de espelhamento, se os self-objetos forem adequados, essa criança vai construir estruturas que vão permitir que elas sejam mais independentes dos outros. Aqui é um menino de 17 anos que tinha um self-objeto paterno bem, aparentemente bem negativo, e é aí que a gente vê também a questão da importância da psicologia analítica, né? Assim, da abertura que o Jung dá para o inconsciente, para as imagens do inconsciente, que parece que é maior do que os outros autores. Né? Eu vejo o meu pênis que está ereto, mas tem uma ferida. Escuto
no sonho, todos foram machucados, mas você foi o mais machucado. O sonho evidenciava que os ataques de fúria do seu pai, sádico, você pode dizer que com quem seu primo também convivia, haviam atingido o meu paciente no próprio falo. Né? Aí estava dizendo do próprio falo criativo, que precisaria, então, ser restaurado na análise com muito espelhamento, né? Com muita idealização, até que eles conseguissem sair dessa depressão. E foi o que aconteceu numa análise que foi, então, uma estufa narcisa. Pode ver. O sonho evidenciava que os ataques de fúria narcísica de seu pai sádico, com quem seu primo também convivia, haviam atingido meu paciente no próprio falo, símbolo de vida, potência e criatividade. Remetia ao narcisismo criativo, a ferida no narcisismo criativo. Naquela família, o aspecto patriarcal predominava, com forte colorido do arquétipo do pai terrível. Então, é isso. Aí a gente junta a psicologia analítica, né, com sua abertura para o self-phone, né, para a abertura do... que quando a gente percebe um sonho desse, né, numa das primeiras sessões, você fala, bom, já sei o que eu preciso trabalhar. Né? Já fica claro o diagnóstico. Né? As necessidades relacionadas ao eu grandioso e à imago parental idealizada devem ser alimentadas por toda a vida para que o self se mantenha estável e vivaz. Por isso, em alguma medida, precisaremos sempre ser espelhados ou confirmados pelo outro e sempre precisaremos admirar alguém que nos sirva de modelo. Para Kohut, a cura analítica reside na capacidade do paciente, adquirida em análise, de identificar e buscar self-objetos adequados à medida em que se apresentem no ambiente real e de ser sustentado por eles. Então, vai ficando claro que, para a visão do Ruth, nós vamos sempre precisar de self-objetos. Também é um sinal de amadurecimento quando a pessoa escolhe self-objetos mais razoáveis, né? Mais distantes dos self-objetos primários que foram nocivos, quando isso foi o caso. Né? Quer dizer, no desenvolvimento criativo, o self-objeto continuará sendo necessário, mas com menos dependência, com uma relação de maior afinidade, de maior elaboração. Né? O analista também será self-objeto. A análise é uma estufa narcísica em que aspectos arcaicos do narcisismo serão transformados por meio da dinâmica de idealização do analista pelo analisando e de espelhamento do analisando pelo analista. Há que se respeitar o tempo do tal, o tempo psíquico, o tempo da gestação do self. Quando eu falei aqui, né, do tempo do tal, quer dizer, o analista tem que trabalhar numa temporalidade, né, na sessão, na relação com o seu paciente, como um jardineiro que está cuidando das plantas, né? Ele não pode puxar, né, a planta da terra, não pode brigar se ela está demorando para vir, né? Lá no interior é muito comum. Está vindo ou não está vindo? Né? A gente planta lá, chega o caseiro, fala, e aí? Ah, não está vindo. Aquela foi. Né? Então, é isso. Né? Assim, a gente tem o tempo da natureza, tem o tempo do tal. Né? Tem um tempo que é espiritual,
que o self-objeto precisa se fusionar a ele para respeitar o tempo do amadurecimento do seu filho, do seu paciente, né? Existe um tempo. Na estufa analítica, o infantil no adulto poderá expressar-se e desenvolver-se a partir do ponto em que o self se estagnou por algum trauma no desenvolvimento. Há uma criança machucada dentro do adulto. Se a estufa analítica for suficientemente boa, a pessoa poderá dar continuidade a seu processo de amadurecimento. A restauração no self na análise requer a instauração, então, da dinâmica de idealização e espelhamento e a instauração de um vínculo de confiança, a intimidade de almas, a cumplicidade. O desenvolvimento da capacidade de elaboração simbólica em análise é fundamental. Sem ela, não há desenvolvimento da consciência, nem transformação do narcisismo, nem tampouco processos de diferenciação e de individuação. Essa pintura do Jung, né? Ele regando alguém lá regando as plantas da psique, né? Do pleroma. Então, o desenvolvimento da capacidade de elaboração simbólica em análise. Eu sempre penso assim, uma pessoa falou, mas o que você vai fazer na análise? Né? No dentista, eu vou tratar o dente. Né? E na análise, o que você vai fazer? Né? Eu vou elaborar. Eu vou elaborar as minhas coisas. Né? Eu vou deixar as minhas racionalizações e vou tentar elaborar de um jeito que eu chegue o mais perto possível da real. Né? Do que realmente está acontecendo comigo e do que realmente está acontecendo com a outra pessoa. Porque a análise é muito o lugar da minha relação com o outro, né? Da minha relação e dos distúrbios da minha alteridade e do meu narcisismo com o outro. É isso. Muito bom, Roberto. Te ouvir novamente. Eu estava aqui pensando, né? Primeiro, te dar parabéns por essa construção, porque você pega o Jung também e trabalha em cima dos conceitos junguianos junto com o Kohut, o que é uma obra, né? É muito rico poder fazer essas pontes. E, como você sabe, eu sou fã do Kohut há muitos anos, né? Só que quando eu comecei a ler o Kohut, eu pensei no setting analítico, era o que eu focava. E escrevi sobre a autoestima do analista. Então, quando você estava falando, eu me lembrei de algumas coisas, quando você fala dessa fase de fusão, né? Eu tenho uma afirmação, um texto que eu escrevi, que é assim, primeiro precisa haver a fusão, para depois haver a separação. E isso vem de longe, né? Às vezes eu acho muito interessante a gente ler os vários autores da psicanálise e resgatar o conhecimento que vem de longe. Porque o Ferenczi, quando escrevia, falou da análise, né, como uma técnica que era uma fala que curava, ele disse que no começo da análise havia euforia da lua de mel. Ele falou dessa forma. Quer dizer, tudo é maravilhoso, né? Essa questão da idealização do self-objeto, porque eu preciso idealizar para ter esse ninho, para ter esse continente que me possibilitará olhar para as falhas, né? E até, assim, algo que muito precocemente ouvi de uma supervisora, de quando você trabalha com criança, trabalha com adolescentes, você não desconstrói a imagem do pai e da mãe de uma vez só, né? Mesmo que esse pai seja um abusador, seja uma pessoa de conduta recriminável, você começa a trabalhar primeiro a estrutura do ego, e essa estrutura do ego, ela se dá através das idealizações, para posteriormente
né, o sujeito conseguir desidealizar. Então, eu acho que essa construção que o Corruti faz do self-objeto idealizável, do self grandioso, também na análise nós podemos pensar nisso, quer dizer, como nós analistas, num primeiro momento, somos idealizados, e como é importante nós aprendermos a conviver com a fase da desidealização, da transferência negativa, né, dos ataques, das ameaças de abandono que os clientes fazem, e como é difícil, né? Porque a tendência a manter o líder intacto é o que está acontecendo em todas as condições de autoritarismo. Então, nós pais, nós analistas ou os políticos, temos que ser desidealizados para que o outro construa seu self, para que possa pensar de forma independente, né? Então, eu queria fazer esse comentário só para dar um start na conversa e pedir para todo mundo, e se você quiser comentar o que eu falei, e pedir para todo mundo que quiser falar, ligar o microfoninho e fazer seu comentário ou pergunta. Achei que você fez uma linda síntese, e que é isso, né? E eu acho muito importante o analista ter em mente essas questões. E se de uma forma ingênua, né, selvagem, né, o analista, por algum motivo, quebrar essa idealização inicial, ou do próprio ideal do sujeito, né, questionar isso, ele não volta para a segunda sessão. Eu já tive essa experiência. Uhum. A pessoa interrompe o processo. Sim. Né? Então, é muito importante manter a idealização, manter o ideal que ele tem exagerado de si mesmo, manter o ideal que tem dos seus pais, mesmo Sim. que seja ainda muito arcaico, porque isso tudo é necessário para a formação do eu, né? Sim, e você trouxe uma imagem que é essa do defeito no pênis, né? Uhum. E eu me lembrei de um cliente que não era sonho, era uma vivência, era uma mancha no pênis, que o pênis tinha uma mancha. Só que essa manchinha, para ele, era a mancha narcísica, que, na verdade, era um pai mais fraco. Era o oposto do que o teu cliente. Era um pai mais fraco e esse cliente vivendo, apesar de todo o seu talento, durante toda a vida, um sentimento de insegurança, de extrema insegurança. Então, na relação comigo, eu sentia que eu tinha que admirá-lo. O espelhamento necessário era que eu o admirasse também pelas coisas que ele fazia, eu o confirmasse. E eu me vi entrando na contratransferência numa certa excitação narcísica, entende? Com as histórias que ele contava, porque, claro, essa mistura, ou você entra ou você não trabalha. Sim. Né? Estamos juntos nessa excitação. E essa inflação, essa grandiosidade, é vivida na contratransferência também. E eu acho importante a gente lembrar que nós, analistas, entramos nesse túnel junto com o cliente, na idealização ou na desidealização, no narcisismo instalado ou na elaboração do narcisismo, né? Eu acho que isso é muito difícil de fazer, é bem difícil. Falar disso é também reduzir um pouco, porque a vivência é muito grande. Aí a importância da supervisão, né, para nos acompanhar, porque às vezes começa a surgir um ameaço de fúria narcísica também. Sim. Né? Quer dizer, aquela Sim. pessoa acaba a sessão, você fala, nossa, eu estava alterado aqui, com raiva. Né? Né? E como tem uma frase também que eu aprendi dos taoístas, que era uma coisa assim,
não deixe avolumar. Eu achei tão legal isso, né? Assim, não deixe avolumar. Essa tua fúria narcísica pelo seu, analisando, né? Sim. Vai para a supervisão, vai ver o que acontece, porque se avolumar, a gente atua essa fúria e a gente destrói a análise, né? Sim, porque a fúria aparece como defesa e a desidealização, né? Eu acho que o analista empresta o self, eu sempre falo isso, o analista empresta o self ao cliente, e depois ele tem que retomar, né? Tomar de volta. E é muito difícil fazer isso. Não só com a fúria, mas é como se fosse uma coisa mediúnica, né? A gente recebe uma série de emoções, de eros, de fúria, de relações narcísicas, depois a gente tem que olhar tudo isso de fora, né? Vamos pegar assim, uma retirada e se livrar daquilo, né? Porque o que você falou de fusão, né? Fusão é muito sério. Quando você está na fusão, você não tem essa percepção, você e o outro, você está vivenciando junto, né? O Jung chamava de participação mística, né? Em Klein, nós temos identificação projetiva bem-sucedida. O Michael Fordham fala dessa questão também, e fala das projeções e das identificações e da necessidade de se trabalhar com essas identificações projetivas durante todo o processo. No momento que você está vivendo isso, é num plano inconsciente, né? Não é consciente, você não sabe que você está se prestando a um papel. Logo depois, você pode até, como analista, perceber. E aí, o que está a serviço disso, né? Se é construtivo ou se é destrutivo, como você falou. E parece que a gente pode pensar na individuação como uma potência do eu, né? Do ego, de observar isso e ter uma atitude consciente de querer transformar isso, né? E elaborar isso simbolicamente, né? Quer dizer, tem todo um projeto, né? A consciência teria que fazer parte dessa tarefa, né? De diferenciação do outro. Sim, porque senão, o Jung falou isso, né? Nas conferências de Tavistock, que ele fala, senão seria perder o rumo, né? Porque analista e cliente estariam imersos só no inconsciente. Então, tem que haver uma diferenciação a partir de uma consciência do analista, que é um pouco mais, pretende ser, né? Um pouquinho mais afastada da vivência e fazer a leitura, porque senão é participação mística, né? Mas eu queria deixar o pessoal falar, porque eu fiquei muito empolgada. Entrei aqui debatendo. Quem quiser falar, pode ligar o microfone e falar o seu nome, por favor. Rosane. Eu olhei para a Rosane agora. Ô, meus queridos, olha, muito obrigada por esse espaço, é bom, né, a gente levantar essas questões. Eu fico querendo perguntar um monte de coisa, mas quando você falou, Roberto, ali no comentário sobre os governantes, né, sobre quando isso vem para o consultório, quando essas questões... vamos trazer para a questão da pandemia mesmo, né? Quando o negacionismo chega no consultório da gente, a pessoa se coloca em risco, não se vacinando, coloca em risco sua família, os idosos da sua família, e a gente está ali... como é que é fazer estufa narcísica nessa hora, quando a gente percebe que tem
um aspecto muito destrutivo e urgente. Você acha que é muito narcisismo do analista interferir? Não, eu acho que essa... É que a gente estava falando da frustração ótima, né? Se a gente vai conseguir... Mas eu acho que aí isso que você está... Essa questão que você está trazendo é a questão da onipotência, né? Do jovem que vai para uma balada no hotel e que não acendem as luzes do hotel para não chamar a atenção da polícia e que vai mais de 200 pessoas no meio da pandemia, né? Essa é uma grande questão, né? Porque é muito difícil acessar a crítica da pessoa que está tomada pela onipotência. Está quase que em mania, né? A pessoa, quem está na onipotência está em mania, né? Você vai, um sábio conselho não vai servir para nada, né? Então é complicado, né? Essa questão bipolar do self narcísico, né? A pessoa está em mania, na onipotência não vai te escutar, ou pode estar na outra polaridade, dominada, né, por ideais muito rígidos, sofrendo de uma depressão porque ela não consegue respirar tamanha as exigências do superego dela, né? Que foi construída também por esses self-objetos idealizados, né? Mas então acho que é isso. Assim, é muito difícil, sabe, os conselhos para um jovem onipotente cheio de eros. É rezar, né? É difícil. O que a Rosane falou me lembrou, desculpa, Roberto, você ia falar. Não, eu tinha falado. Me lembrou que essa semana, aliás, ontem, havia um movimento aqui no Colégio Mackenzie, e em 64 foi, 68. 68, o Colégio Mackenzie era o Comando de Caças Comunistas, e em frente ao Colégio Mackenzie era a USP, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e houve um confronto ali na época da ditadura. E nós vimos reacender isso, porque havia um movimento no Mackenzie de combate à eleição do Lula. Uhum. E quando um menino, um aluno da escola, que viu a matéria do Roberto Jefferson, que saiu atirando, ele disse assim, o Bob Jeff me ensinou, amanhã venho com um rifle. Você viu, Roberto? Não, que horror. Ele falou, amanhã eu venho com um rifle, e o Mackenzie fechou as aulas, interrompeu as aulas, né? Então, essa questão da onipotência, né, ela é muito séria, porque ela leva à possessão, que o Jung falava, né, por um aspecto do self, que pode ser destrutivo, e ela leva também, no plano coletivo, ao fanatismo, né? Então, é algo que, quando a gente está tratando desse tema, a gente pensar na seriedade de trabalhar com essas questões no consultório, porque isso está no mundo. Quer dizer, o que são esses jovens que fazem esses tiroteios nas escolas? E aqui eu vi, do lado da minha casa, no Mackenzie, um menino falando que ia sair com rifle. Essa é uma grande questão. Sério, eu acho que aí é a questão do nosso momento. Na minha opinião, é o ponto central do que a gente está falando, porque a partir do momento que o líder se coloca como
um John Wayne, né? E a coisa é muito aqueles filmes de cowboy dos anos 50, 60, né? Que você atirava e depois perguntava o nome do outro cowboy, né? Eu assisti muitos filmes desses. Eu Né? também. Né? Mas então, assim, passei por uma experiência também num condomínio de casas que suspeitaram que tinha entrado um ladrão. Mas não tinha entrado ladrão nenhum, era só o vizinho lá que não tinha acordado para receber uma carta, acharam que ele estava lá rendido. Né? Daí, essas pessoas desse condomínio começaram a sair armadas de suas casas e falando como se fossem menininhos. Eu vi essa cena. Assim, oh, agora eu estou com a minha pistola aqui, porque o presidente falou. Né? Então, o nosso presidente, e ele sendo com o revolvinho para fora. Né? Até brinquei, falei, agora sim, agora estou sossegado. Hein? Um bocó, né? Uhum. Assim, bocó onipotente armado. Acho que essa é uma grande questão. Né? Daí a gente começa a ver que não é brincadeira o que a gente está falando. O chefe self-objeto, idealizado, com valores nefastos. O jovem, que pode ser um médico, um advogado, mas tem dentro dele uma criança, que idealiza porque precisa desse pai self-objeto, né? Acaba se identificando com esse modelo do masculino, que é um modelo arcaico. Não é um homem de fato. Né? E daí uma nação identificada com um modelo muito primitivo de homem. Daí a gente anda para trás, né? Porque é uma regressão em massa, né? Para um masculino onipotente, identificado, e o que mais me assusta é como as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. É mais fácil comprar um revólver, sair atirando, né? E se identificar com essa turma de machões. Né? Então, um retrocesso terrível, a gente não pode deixar isso acontecer, na minha opinião. Por causa disso. Por causa disso. Sim. Não é uma questão política, é uma questão psicológica, na minha opinião. Não é só política. De saúde mental coletiva. É. Eu penso assim. Porque é isso, essa observação, né? O nosso lado bocó, né? Nacional, agora está armado, né? O lobby das armas adorando isso, né? Porque o que se vendeu de armas no Brasil nos últimos anos é uma coisa estrondosa. Mas eu fico pensando também num outro fenômeno que é uma espécie de cegueira. Você acha que essa onipotência também está ligada a essa incapacidade de ver os fatos? Porque, assim, coisas aconteceram e as pessoas não veem. Por exemplo, né, a questão das vacinas. Está se dizendo na campanha, né, numa das campanhas aí, né, que o governo federal forneceu vacinas para a população, e a gente viu que não foi assim, né? Assim, como é que não foi de bom grado e não foi imediatamente, não foi tão lindamente como está sendo agora veiculado na campanha. Como é que funciona isso, ao teu ver? Que mecanismo é esse dessa cegueira? O mecanismo de negação. Isso que a gente precisa entender, né? O quanto na onipotência eu começo a agir, quando eu estou tomado pela minha onipotência, o meu agir é arcaico. Eu nego,
eu idealizo, né? O que aconteceu eu não registro, acho que não foi bem assim. Então, o mecanismo, tentando te responder, é um mecanismo de negação, né? E daí parece que as pessoas entram num autismo coletivo, assim, de ficarem anestesiadas, né? E dissociadas do que está acontecendo, né? Terrível. Então, acho que é muito difícil você falar com uma pessoa que está em mania, que está em negação, que está identificada com o super-herói onipotente, que as defesas arcaicas estão lá, dominando a pessoa. Diz Alexandre aqui, as palavras não penetram, né? Eu lembrei do Freud, no Futuro de uma Ilusão. Eu acho que nós negamos porque nós queremos manter idealizado esse objeto, ou esse self-objeto protetor. O Freud falava que o que prevalecia era o desejo. E nós criávamos ilusões para não frustrar o desejo. Né? Então, qual é o desejo? O desejo é de estar protegido, de ter um líder que nos assegura, de ter uma estrutura de governo que esteja trabalhando bem, quer dizer, de ter esse pai protetor se realizando, que é o nosso self-objeto, vamos dizer, no plano coletivo. Se eu desidealizo esse pai, eu fico desamparado. E o que é mais grave, existe toda uma propaganda na internet, na mídia, né, fazendo você acreditar de que realmente esse pai existe. Esse pai é o protetor. Acho que somado a essa questão desse pai onipotente, armado, o herói, né, e que tem no seu nome Messias, né, ele, coberto pelo manto do sagrado, né, e a gente não pode esquecer que a religião é uma estrutura de projeção de self-objetos, né? Jesus Cristo é um self-objeto, Deus é um self-objeto, Nossa Senhora é um self-objeto. É uma família simbólica, onipotente, que faz a religião, né? Então, se esse presidente ainda usa esse artifício religioso e busca se mesclar a ele de forma mágica e pega os crentes que não lidam com o princípio de realidade, mas lidam com o princípio do pensamento mágico e se associam a ele por causa do nome Messias, e porque ele está com o bem, né? Aí estrutura essa formação desse ser idealizado, onipotente, mítico, e que veio em nome de Deus para combater o mal. Concordo plenamente, que eu que chamo de fundamentalismo político, porque aí, além do fundamentalismo religioso, você tem o fundamentalismo político. E quando você pega nessa história, você pega a bandeira, que é um símbolo de todos os partidos, e fala, nossa bandeira é nossa, né? Daí isso é psicopatia total. Né? Quem gosta do Brasil gosta de mim. Quem gosta de Deus gosta de mim. Quem está com a família gosta de mim. Né? Quem é contra as drogas e contra o aborto gosta de mim. Isso é cisão, né? E é isso que você falou, né? É ficar identificado e vender a sua imagem como identificada com o bem, né? Com a pátria, com o bem, com Deus, né? E o crente que age muito pelo pensamento mágico, eu vou orar para você,
Eu não vou elaborar com você. Eu vou orar para você. Assim você continua me mantendo idealizado, você continua regredida e eu continuo com poder e você sem capacidade de elaboração, né? Presa ao self-objeto religioso. Então foram várias estruturas que foram dominadas, né? E foram fazendo toda uma estrutura de ilusão, né? Sim. Essa fórmula, né? Pátria, família, né? Essa tradição, pátria e família, né? É o lema de todos os regimes totalitários. Todos os regimes totalitários começam com essa fórmula, né? Provavelmente alimentando, então, esse pai arcaico. Seria isso? Essa tradição representando esse pai arcaico, Roberto? E daí, assim, o outro lado não está com Deus. O outro lado não está com a família. O outro lado é a favor das drogas, né? O outro lado está com o demônio, né? Basicamente. Então, é um momento complexo. Eu acho que o que a Rosane está trazendo um pouco é essa questão de como se passar da idealização para a desidealização sem a destruição do objeto. E, ao mesmo tempo, como que se dá a idealização, como se dá o processo de idealização, né? Porque o processo de idealização se dá através desse processo de fusão, onde o outro é levado a acreditar que esse senhor que está falando, esse self-objeto, é o bem. Ele é levado a acreditar nisso, né? Portanto, é levado a idealizar, né? Nós estamos falando da política, nós podemos falar isso pai e mãe. Eu levo meu filho a me idealizar. Eu posso me tornar um pai tirano se eu não permito a meu filho dizer, não concordo. Isso aí que você falou, eu não concordo, né? Mas dentro de uma condição de saúde mental, vamos dizer assim, e não de fanatismo, de narcisismos, né, de tudo que a gente está falando hoje, o que se espera? Espera que esse self-objeto aguente ser desidealizado, porque a sua desidealização não está ligada a um projeto de poder, né? Agora, quando você tem uma pessoa que liga a sua idealização ao seu projeto de poder, e somente, ela não está preocupada com a condição daquele sujeito que está ali, olhando para ele como se fosse o salvador. Ela está preocupada em se salvar, né? Quer dizer, quando a gente fala da crueldade que existe nisso, por exemplo, numa pandemia, quer dizer, eu vou negar até o fim que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Eu vou demitir todos aqueles ministros que discordem de mim de que não é para vacinar. Nós vamos aonde? Nós vamos levar a população a uma dissonância cognitiva monstra, um estado confusional de não saber mais quem está certo, quem está errado. Será que realmente quem está falando que vacina não funciona está certo? Será que quem fala que vacina funciona está certo, né? Que é o mesmo que acontece com uma criança quando ela não pode questionar e não pode dialogar sobre algum valor. Então, fica uma população infantilizada e sem condição de julgamento crítico. Foi o que aconteceu, né? Agora, a ex-mulher do Pazuello deu uma entrevista dizendo que ele não sabia nada de virose nem de vacina. É mesmo? Foi.
Quem viu sabe. Essa questão de projetar o self-objeto no outro é um perigo. Em todas as instâncias, né? Sim, A gente precisa disso, mas isso é arquetípico, né? Essa projeção do self-objeto é do ser, é da estrutura do inconsciente coletivo, né? sim. Mas, Roberto, ok. então, para entrar nessa, ser tomado, ser possuído por essa onipotência, é preciso estar com o ego num estado de dependência, num estado de necessidade de ter essa proteção, Uhum. seria isso. Mas essa criança, esse aspecto infantil, essa criança que até na imagem ali vocês representaram, né, que a Alexandra trouxe, a menininha na estufa, né, esse aspecto olhando para a barriguinha, assim, aquele aspecto infantil, qual a possibilidade dessa possessão puxar esses aspectos infantis para a maldade, a crueldade, a execução de planos mais complexos de um governo totalitário. Entendi. Se esses aspectos infantis, né, que estão enroscando nessa dinâmica, que estão entrando na onipotência, que estão ficando cegos, entrando na negação, assim, você disse, mas são pessoas boas, é gente boa, é gente bacana, e eu fico me perguntando até quando essas pessoas vão ser boas e bacanas, armadas, estimuladas de uma forma genocida, né? Vamos usar, porque é uma política, né? Eu acho que são muito inconscientes, né? Sabe aquela coisa, eles não sabem o que fazem? São inconscientes. Não conseguem enxergar o mal. Eu acho que para enxergar o mal, eu sempre falo para todo mundo assistir um filme antigo que chama A Dúvida, né? Assim, que é muito interessante, de duas freiras, né? Não vi. Depois eu passo para vocês, nomes, etc. Mas, assim, como é fácil, com duas freiras, uma Mary Streep, que é a freirinha má, descolada do bem, assim, ela está ligada no mal também, e uma que só vê o bem. A que só vê o bem é um desastre, né? A que consegue ver o mal também está na real, né? E daí o filme, porque se trata do padre pedófilo, então a questão não é se as pessoas mais ingênuas vão assistir esse filme ficam, será que o padre era pedófilo mesmo ou não? Eu saí do filme com a dúvida. Não, desde o começo fica claro que o padre é pedófilo. A grande questão é, vale a dúvida da freira que foi enfrentar o mal, né? Vale a pena enfrentar o mal? Vale a pena abrir os olhos de quem não consegue ver? Né? Você consegue fazer isso? Então a gente fica na dúvida, né, do quanto que vale a pena. Porque eu acho que é a tua questão desde o começo, né? O quanto que eu consigo, e será que vale a pena a dúvida, né? Porque quando a mãe chegava lá, quando a freira ia falar com a mãe de um menino que tinha sido molestado, a mãe do menino falava, mas o padre ajudou meu filho a entrar na escola. Né? Então, essa questão da dúvida, né? O quanto
o quanto as pessoas estão capacitadas para enxergar o mal, né? Os dois, né? O bem e o mal, mas quanto que elas conseguem isso? Não. A idealização, você espirra o mal para o outro. Você está me lembrando de um filme também antigo. Eu assisti mais recentemente, eu revi, está no Prime Video, que se chama Um Homem Bom, que é a história de um professor universitário alemão no período exatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, que ele tem um amigo judeu que é médico, que é o melhor amigo dele, e a trama acontece entre esses personagens e a Alemanha entrando na Segunda Guerra. Assim, essa pessoa boa, né? Cheia de boas intenções, realmente um professor muito culto, como ele foi engolido, né? Por essa cegueira de um período, de um tipo de política nacionalista que a gente está vendo uma coisa muito parecida aqui, né, acontecer. Acho que aí junta a onipotência com ingenuidade, né? A gente vê muito isso, né? Roberto, eu acho que isso dá para a gente marcar até outra live, porque assim, eu estava pensando como quando Jung fala da dimensão do sagrado e da transcendência, que o homem busca a transcendência, que nós temos necessidade de transcendência. Dentro dessa transcendência, nós temos a necessidade de idealizações, de figuras protetoras, de guias, né? Que as religiões ocuparam esse lugar, e Jung fala, né? No momento que a religião deixou de cumprir esse papel, a psicologia entrou, né? Entrou para fazer o quê? Que as pessoas se conectassem com o sagrado dentro delas. Então, eu acho que as pessoas hoje são convidadas a ficarem desconectadas delas mesmas, e esse sagrado está projetado no consumo, em uma série de objetos idealizados. E no momento que isso se abala, né? Na pandemia, ficava em casa, o que adiantava ter um carrão, o que adiantava ter não sei o quê? Aí as pessoas começam a projetar essa necessidade em outras figuras. Eu ia dizer assim, eu aprendi com um índio guarani, né, no Moitará, que foi convidado para falar sobre espiritualidade, e ele começou a falar dele dizendo assim, eu fui convidado para falar de espiritualidade, mas eu só sou uma pessoa que está aqui para aprender e entender esse mundo, para fazer o caminho que eu tenho que fazer da melhor forma. No final, ele tinha definido espiritualidade, porque essa consciência da eu no mundo, né? Eu comigo, a minha responsabilidade, o mal em mim, o bem em mim, começa a se perder. E eu acho que é isso que nós estamos vivendo, né? E essa onda de extrema-direita, de líderes autoritários, eu acho que ocupa um lugar dessa falta de conexão com os nossos significados. Eu sinto isso. E quando a gente fala narcisismo, é significado, né? Sim. Sim, acho que é bem isso. E a gente está vendo como o ser humano, né, como o homem é basicamente religioso. Né? Não se fala isso, mas o ser humano é completamente religioso. Só que descolou, né, essa religiosidade da interioridade, dos grandes arquétipos, né? E isso foi para o terreno da política, para o terreno das artes, para outros ídolos, né? Sim. Do consumo, né? Ou para nós mesmos, né? Como existe uma vontade de ser ídolo, né? De se sentir ídolo, né? Eu preciso fazer algumas coisas para me sentir um ídolo.
Sim, até na votação, né? Você diz assim, ó, eu vou estar de que lado? Do que vai vencer ou do que vai perder, né? E, infelizmente, a resposta não está dada, né? Então, não tem saída, você tem que olhar para você tem que olhar para os seus valores, né? E eu sei lá, né? Mas isso está muito claro na disputa, né? Que assim, de que lado você está, né? Dos vencedores ou dos perdedores? Né? Eu vi Mas até baseado assim, baseado numa pauta de costumes, né? Porque a gente não está discutindo política. Essa é uma eleição muito atípica, né? Porque não se fala de pautas políticas, não se fala das posições políticas que a gente devia estar debatendo para fazer escolhas verdadeiras, né? Sim, porque a dissociação está na consciência coletiva. Eu acho, Rosane, que para você falar sobre valores, no meio dessa dissociação fica difícil, tanto que os debates não são debates, né? O pessoal põe assim, 22, 13, 22, 13, 22, 13. Uma figurinha verde, uma figurinha vermelha, figurinha vermelha, o que é isso, né? A Marilena Chauí falava para a gente na USP, muitos anos atrás, na aula de filosofia, que chegaria um momento que nós íamos responder só a sinais, nós íamos parar de pensar. Olha lá, né? E eu falei assim, será que vai chegar um dia que a gente vai responder a sinais e vai desistir de parar de pensar? Então, eu acho que a aula do Roberto, ela entra num momento importantíssimo para a gente pensar, e pensar nesse sentido de si mesmo, né? Que quando ele fala do self, quer dizer, quem sou eu, quais são os meus valores, o que eu penso, o que é meu, o que é do outro, e quando isso se perde, eu acho que a gente perde a identidade, na verdade, eu acho que não tem outra. Né, Roberto? É isso. Que bom que a gente conseguiu elaborar tudo isso num momento que a gente tão importante, a gente estava precisando mesmo de uma elaboração assim, né? Muito. Está me dando uma sensação bem boa, assim. E como diria o Jung, só uma boa elaboração dá essa sensação. Sim, sim. Né? Nós estamos a 7 minutos de encerrar. Se alguém quiser fazer algum comentário, se não, nós vamos fechar agradecendo o Roberto. Bom. O pessoal está comentando no chat, Roberto. Muito obrigado. Excelente palestra. Deixa eu ver aqui o chat. Obrigado. Roberto, parabéns, palestra maravilhosa, que ampliou a compreensão do narcisismo de forma muito valiosa, mediação da Célia muito profunda, obrigada pelo trabalho de todos, e infelizmente preciso sair. Wanda Diori. É pena que eu não me despedi dela. Né? Que bom que ela participou. Participou. Muita gente querida por aqui. É. Olha, Maíra, muito obrigada, excelente a palestra do Rosas, as reflexões propostas. Gabriel Tuda, gostaria de agradecer pela palestra. A Diana, obrigada. Rosane Savag, é outra coisa. Ela estava querendo me ajudar aqui. Muito bom sempre, obrigada. A Diane, não, outra coisa, mas é tudo assim, adorei, um abraço e tudo maravilhoso. Que bom, obrigado, viu, Célia, por essa oportunidade, obrigado por todos, obrigado, Rosane, de estarmos juntos aqui também. Eu agradeço muito, Roberto, você ter aceito o convite. E na semana que vem, dessa vez ficou seguido, porque depois eu vou tirar férias, eu não sei quando que a gente faz um outro encontro, mas assim, semana que vem fala a Denise Ramos e a Liliana Uaba sobre a situação da pandemia e a universidade, como que os estudantes ficaram, o pessoal que estava fazendo tese, como que foi a questão online, vai ser sobre isso. Semana que vem tem mais. Muito obrigada, gente. Beijão para todo mundo.